Oi, meus fofinhos! Vamos continuar aqui nosso conteúdo. Na verdade, a gente vai continuar com um conteúdo que é novo, mas não é. É revisão, tá? A gente vai relembrar o que vocês viram no ano passado, no nono ano, a respeito das reações químicas. A começar por como elas são escritas, como que eu sei que uma reação é química, ou fenômeno físico ou químico, e os tipos de reações, tá? Então, olha só, para eu ter um fenômeno físico, ou seja, quando eu tenho alguma perturbação no sistema e essa perturbação altera apenas a aparência do que está ali, eu tenho um fenômeno físico. A dissolução é muito importante que vocês se lembrem que é físico. O que é dissolução? Quando você dissolve alguma coisa, como quando a gente dissolve o sal na água, por exemplo, tá? E as mudanças de estado físico também são bastante cobradas aí nesse tipo de questão. Então, se está mudando apenas o estado físico, é um fenômeno físico. Agora, por outro lado, os fenômenos químicos são aqueles que alteram a composição da matéria, ou seja, eu vou ter novas substâncias sendo formadas. Substâncias que não existiam no início vão aparecer após um fenômeno químico, ou seja, vai acontecer uma reação química, tá? As reações que envolvem alimentos, amadurecimento de fruta, o cozimento de um alimento, esse tipo de coisa, aparece bastante e costuma deixar o pessoal mais confuso. Então fica aí, anota essa dica, que essas coisas relacionadas a alimento, é óbvio que eu não estou falando de cortar um alimento, tá? Estou falando de manipular ele, de cozinhar, dele apodrecer, dele amadurecer, enfim. Aí eu vou estar falando de um fenômeno químico. Os fenômenos químicos, eles vêm acompanhados de variação de energia. A gente já vai falar disso, lembrar tá? Aqui. Preciso te lembrar como que a gente escreve as equações químicas. As equações matemáticas têm uma maneira para serem escritas, as equações químicas também, tá? Nas equações químicas eu tenho reagentes de um lado, produtos do outro. Gente, reagente rima com ingrediente. Vai rimar com ingrediente porque é o que eu tenho, é o que eu vou misturar para poder fazer minha reação química. Então, são as substâncias presentes no início. São as substâncias que vão sofrer a transformação. Elas existem e eu vou transformá-las. Quem são os produtos? São as substâncias resultantes. São aquelas que são dadas origem a partir dos reagentes, tá? Então, estado inicial, início, aquilo que já existia, reagentes. Produtos, aquilo que passa a existir, é o meu estado final. Aqui eu tenho dois nomes importantes para você se lembrar: coeficiente e índice. O índice, que é esse pequenininho aqui, a gente acabou de estudar ele nas fórmulas químicas, né? O índice, ele indica para mim quantos átomos de um determinado elemento tem ali na minha fórmula. E o coeficiente, que é o número grandão que vem antes da molécula, ele indica a quantidade dessa substância. Então, antes a gente falava em número de moléculas apenas. No nono ano, a gente conversava assim: tem 2 moléculas de hidrogênio. Mas agora você já sabe que a gente não mede mais em número de moléculas. A gente usa número de mol, tá? Então, aqui eu tenho 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de água. E se você prestar atenção e for se lembrar, essa reação que está aqui representada, ela representa exatamente a síntese da água e ela está balanceada. Tenta puxar aí da sua memória o que é o balanceamento, para que serve o balanceamento, tá? É nele que a gente descobre os coeficientes. Vamos lá, classificações. Aqui eu tenho aquelas classificações que eu falei para vocês com relação ao fluxo de energia, tá? As minhas reações, elas podem ser endotérmicas, quando elas absorvem energia, ou exotérmicas, quando elas fornecem energia, quando elas liberam energia. A gente falou sobre esses dois termos quando a gente falou das transformações de fase, né? De sólido para líquido, de líquido para gasoso é endo, de gasoso para líquido, de líquido para sólido é exo. Mas não precisa focar tanto nisso, eu precisava te mostrar. Outra coisa que eu vou te mostrar aqui, que você não precisa ficar tão preocupado, é quanto às reações com transferência de elétrons, tá? Vocês vão trabalhar elas mais quando vocês começarem a estudar oxorredução e eletroquímica no segundo ano. E aí vocês vão ver que a gente tem reações que são de oxidação,
que vocês já ouviram falar da oxidação de um ferro, da oxidação de um outro metal, X aí da vida, e reações de redução, que é o oposto da oxidação, tá? Mas fica de boa, eu tô trazendo isso aqui para você a título de curiosidade, para você conhecer e saber que existe. As classificações que realmente importam pra gente vão vir agora. Tá aqui. Os meus tipos de reações inorgânicas. Inorgânicas. São essas 4 aqui. E eu quero saber se você lembra da historinha que eu te contei no ano passado. Quem foi meu aluno no ano passado escutou a historinha dos tipos de reação e eu quero saber lá no dia da aula. Quem é que lembra? Vamos? Eu tenho 4 tipos aqui, tá? Principais. As reações de adição ou síntese. Você pode escolher qualquer um dos nomes para classificar, mas você precisa saber os dois. Porque tem questões que aparecem com um nome e questões que aparecem com outro, tá? Então, eu vou ter 2 ou mais reagentes produzindo apenas um produto. Um produto é a característica dessa reação. Então, aqui eu apresentei para vocês a síntese da amônia, onde o único produto é o gás amônia, a partir da reação do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. O segundo tipo de reação que a gente tem é a reação de decomposição ou análise. De novo, existem os 2 nomes. Você pode usar o que você achar melhor, mas você tem que saber os dois para caso apareça numa questão. Aqui é a reação contrária da adição. Eu vou ter apenas um único reagente e esse reagente vai dar origem a 2 ou mais produtos. Então, aqui é a quebra da minha molécula em mais de uma substância. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho apenas um reagente. Essa é a decomposição térmica do carbonato de cálcio. O certo, na verdade, seria eu ter colocado aqui em cima um delta, indicando a variação de energia. Tá? Esse aqui era para ser um triângulo, caso você não tenha entendido a minha expressão de arte aqui em cima da setinha, tá bom? Ai, meu Deus. Por último não. Penúltimo, eu tenho aqui as reações de deslocamento ou simples troca. Nossa, tá bem patriota, né? Esse slide. A simples troca é onde você vai tomar cuidado, ó. Aqui na adição é um produto, na decomposição é um reagente. Nessas duas aqui, eu vou ter mais de um produto e mais de um reagente, tá? Qual é a dica? Na simples troca, eu vou ter a reação de uma substância simples com uma composta e vai produzir também uma substância simples e uma composta, sendo que elas vão trocar os elementos aí de lugar. Olha aqui, ó, eu tenho a substância simples ferro nos reagentes, reagindo com o sulfato de cobre que é composta, e a substância simples cobre nos produtos sendo formada junto com o sulfato de ferro. O que aconteceu aqui? O ferro pegou o sulfato para ele e o cobre, passou a ficar sozinho. Era para ser uma quebra aqui do lado, mas saiu aqui. Então, você releva e me entende, tá? Então, aqui, ó, ficou o ferro com o SO4, que é o sulfato, e o cobre ficou sozinho porque saiu aqui da quebra dessa primeira molécula. O nosso outro tipo de reação, eu vou até pôr em azul também porque ela é parecida, só um pouquinho, pronto. É a minha reação de dupla troca. E aqui você vai tomar cuidado, porque você também vai ter 2 reagentes e 2 produtos. Só que aqui você vai ter a reação entre 2 substâncias compostas, tá? 2 substâncias compostas que também vão formar 2 outras substâncias compostas. E aí eu vou ter 2 trocas acontecendo entre elas. A primeira troca vai acontecer entre os elementos, vamos dizer, abre aspas aí, tá? De dentro. E a segunda troca com os elementos, abre aspas, de fora. Professora, eu não entendi nada. Olha aqui, ó. O segundo componente dessa molécula se reúne com o primeiro componente dessa molécula. O primeiro componente dessa molécula se reúne com o segundo componente dessa molécula. Os que estão na parte de dentro da reação, pertinho, se vendo, se olhando, e os que estão de fora na reação, tá? Então, ó, o NO3 fica com o K, que é o potássio, então você tem aqui o nitrato de potássio formado, e aqui você tem o PB, que é o chumbo, se juntando com o I, que é o iodo, que são os das extremidades, né? Então, eu tenho o iodeto
de chumbo sendo formado. Então, eu tenho duas substâncias compostas trocando seus componentes entre si. Isso aqui eu tô falando um pouquinho mais rápido. Porque é um conteúdo que já foi visto antigamente por vocês. E 2, porque a gente vai discutir bem direitinho em sala de aula, tá? No biólogo, eu tenho as reações de combustão. E essas aqui já não são mais reações orgânicas, né? Elas são reações, ou não são inorgânicas, elas são reações orgânicas. Mas a gente também estuda ela na classificação das reações, porque elas têm uma característica bem específica, vamos assim dizer. Então, eu tenho a combustão completa e a combustão incompleta dos meus compostos orgânicos. Elas são as mais fáceis de identificar. Por quê? Porque toda a estrutura é mantida igual. A única coisa que vai mudar é o seu combustível, que no caso aqui eu representei pelo nosso querido X. O X é o meu combustível. E nos exemplos todos eu coloquei o mesmo combustível para você ver a diferença, ó. CH4, CH4 e CH4. Então eu coloquei para vocês aqui as reações de combustão do gás metano. A primeira é uma combustão completa porque ela dá origem a uma molécula de CO2. Não necessariamente de uma, tá? Pode ser 2, 3, 4, enfim. Mas no produto você tem aí a formação de gás carbônico, de CO2. Nas reações de combustão incompleta, eu vou ter a formação ou do monóxido de carbono, que é o CO, ou do carbono fuligem, do carbono sólido, que é aquele carbono pretinho que sai dos escapamentos de alguns carros mais antigos, tá? Principalmente caminhão, caminhonete. Então, a minha combustão incompleta, ela acontece quando tem privação de oxigênio. Repara, na combustão completa, eu tenho aqui 2 mol de oxigênio participando. Na combustão incompleta, 1,5 mol e 1 mol. Então, quanto menos oxigênio eu tenho, maior a tendência da minha combustão ser incompleta. Eu não vou conseguir queimar totalmente aquele combustível, tá? Então, como que você vai classificar uma reação de combustão? Composto orgânico, que é um composto que vai ter carbono, reagindo com o oxigênio, então combustível e comburente, produzindo derivado de carbono e água. Se esse derivado de carbono for CO2, que é a nossa regra de trabalho, né? A gente vai trabalhar via de regra com a combustão completa. Se for CO2, combustão completa. Se for CO ou C, combustão incompleta. E aqui, meus amores, infelizmente, é o que eu falei pra vocês. É decoreba. Quando é classificação, quando é nome de alguma coisa, não tem outro jeito. É decorando que a gente faz, tá? E aí, por último, eu vou deixar esse memezinho aqui, que vocês sabem que eu sou fã. Quero ver quem vai lembrar desse meme e quem vai saber me explicar por que que ele tá tão bravo aqui no final. Eu adoro esse meme. Ai, gente, um beijinho pra vocês. Na semana que vem a gente se fala de novo. E até a próxima aula. Tchau!